bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não espere até quinta-feira para você dar play nesse Nerdologia sobre a crise de 1929 e o crash da Bolsa de Valores. Quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, 90 anos atrás. Em apenas algumas horas, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma grande queda, iniciando um pânico generalizado nos investidores e nos bancos dos Estados Unidos. Era o início da maior crise econômica e financeira do século XX, que afetou os Estados Unidos, toda a economia mundial e impactou uma série de desdobramentos políticos que fazem parte da origem da Segunda Guerra Mundial. Embora a crise tenha um dia exato quando ela começa, sua origem está 10 anos antes. Ao fim da Grande Guerra, o mundo foi tomado por uma onda de otimismo. Agora as guerras estariam para trás, seria uma era de paz, de reconstrução e de desenvolvimento econômico. As tecnologias usadas para a guerra agora estariam mais acessíveis para a população, com o aumento do consumo. A década de 1920 é muitas vezes chamada de loucos anos 20. Mudanças na moda, na arte, a consolidação do direito feminino ao voto e um crescimento econômico que parecia não ter fim, especialmente nos Estados Unidos. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos já era a maior do mundo. Com a guerra, essa diferença ficou ainda maior. Diversos países europeus ficaram devastados com a guerra, com cidades, fábricas e plantações destruídas, enquanto o território dos Estados Unidos ficou isolado do conflito. Dos cerca de 17 milhões de mortos, a grande maioria foi de europeus. Países populosos como a França e a Alemanha perderam cerca de 4% de suas populações na guerra. Ou seja, nos anos após o conflito, a economia dos Estados Unidos continuou crescendo, enquanto a dos países europeus precisava lidar com a falta de trabalhadores e um imenso número de pessoas desamparadas pelo conflito. A década de 1920 será marcada por uma contradição no contexto internacional. Por um lado, os Estados Unidos estarão em uma posição de hegemonia econômica, em um sistema econômico liberal mundial com o país como principal centro financeiro, no caso, a Bolsa de Valores de Nova York. Por outro lado, no cenário político, os governos dos Estados Unidos adotaram uma postura isolacionista. Por exemplo, o Congresso não aprovou a entrada do país na Liga das Nações. Enquanto o país era o protagonista econômico, ainda existia uma falsa ideia de que as potências europeias vencedoras da guerra eram as potências protagonistas internacionalmente. Uma contradição que cresceria ano após ano. Em muitos aspectos, a origem da crise de 1929 é principalmente uma crise do predomínio econômico mundial dos Estados Unidos. Em resumo, a economia dos Estados Unidos era a que mais crescia no início dos anos 1920, importando matérias-primas e alguns produtos agrícolas de outros países, como o café brasileiro, mas produzindo especialmente para o seu próprio mercado, já que o país buscava se isolar do cenário internacional e a Europa estava devastada pela guerra. Ou seja, não era nem uma grande consumidora, nem uma grande concorrente. Durante a década, dois outros fenômenos contribuíram para a crise. Os países europeus progressivamente estabilizaram suas economias, aumentando a competição internacional em relação ao predomínio dos Estados Unidos. Além disso, a popularização das novas tecnologias causou um choque de produtividade, como tratores e caminhões, aumentando a produtividade agrícola. Por um lado, isso significava maior produção de alimentos mais baratos. Ao mesmo tempo, aumentou o desemprego rural, já que menos pessoas eram necessárias e diminuiu a lucratividade dos pequenos fazendeiros. Ainda assim, o otimismo do pós-guerra criou um clima de euforia econômica, do crescimento sem fim. O mercado de ações nos Estados Unidos crescia cada vez mais, com especuladores e pessoas contraindo empréstimos para investir em ações, sempre na esperança de que as ações iriam subir cada vez mais. A economia dos Estados Unidos era alimentada pela expansão do crédito barato, incentivando cada vez mais o consumo interno em detrimento do comércio internacional. Eram tantos empréstimos que a soma das dívidas existentes resultava num valor total maior do que todo o dinheiro circulando na economia dos Estados Unidos. Já no início da década, muitos bancos pequenos, entretanto, já estavam começando a falir, especialmente os bancos de crédito rural, já que a agricultura já não era mais tão lucrativa como mencionamos. Sob pressão dos grandes banqueiros, o Federal Reserve, algo como o Banco Central dos Estados Unidos, subiu os juros em agosto de 1929. Um efeito dominó fez com que todo o sistema ruísse em outubro de 1929, iniciando a Grande Depressão. Mais do que uma crise financeira, a crise de 29 desencadeou um período de problemas sociais e humanitários nos Estados Unidos, como vimos no Nerdologia sobre Bonnie e Clyde.
produto interno bruto dos Estados Unidos caiu para quase metade do que era antes da crise. Mais de 5 mil bancos declararam falência. O desemprego atingiu 1/4 da população ativa. Milhões de pessoas por todo o país migraram em busca de trabalho e melhores condições de vida, causando uma crise urbana e deflação rural. As principais cidades foram tomadas por cortiços, chamados pejorativamente de Hoovervilles, uma referência ao presidente do país na época. O fenômeno do Dust Bowl, uma série de tempestades de areia secas no centro-oeste dos Estados Unidos, ampliou a crise humanitária. A crise é motivo de debate até hoje, entre historiadores e economistas. Para o economista inglês John Maynard Keynes, que foi contemporâneo da crise, ela foi resultado de um paradoxo de superprodução. Para ele, o aumento da produtividade precisava ser acompanhado de uma melhor distribuição dos ganhos dessa produtividade, para que a demanda e os empregos pudessem ser mantidos. Isso deveria ser feito ou com mais investimentos do governo, ou pelo corte de impostos dos mais pobres. Para o economista austríaco Friedrich Hayek, a expansão do crédito e as ações do Federal Reserve em aumentar a oferta de dinheiro na economia para combater a deflação agravaram a situação econômica e levaram à crise. Para o economista monetarista Milton Friedman, a culpa também foi do Federal Reserve, mas em não fazer o suficiente. Para ele, o Banco Central deveria ter injetado mais dinheiro na economia para socorrer os pequenos bancos que estavam quebrando e diminuído os juros, não aumentado, como ocorreu para satisfazer os bancos maiores. O economista marxista russo Nikolai Kondratiev afirmou que a crise de 29 era uma consequência esperada dos ciclos capitalistas. Para ele, as economias capitalistas são cíclicas, marcadas por expansão, estagnação e recessão, determinadas pelos preços e pelos juros. Já o economista Joseph Stiglitz, nascido após a crise, argumenta que os principais fatores da crise foram as mudanças tecnológicas, que o sistema financeiro demorou para se adaptar à maior produtividade, causando desemprego, e também o protecionismo do comércio internacional. A crise de 1929 foi um divisor de águas da história do século XX. O protecionismo comercial cresceu. Nos Estados Unidos, novas tarifas que pretendiam proteger a economia apenas pioraram a crise, já que diminuíram os mercados para exportações. Em várias regiões do mundo, ganharam forças ideias nacionalistas na economia, com a meta de economias capitalistas autárquicas, palavra que significa autossuficiência. Esse pensamento era parte das ideologias nazifascistas, que ganharam força após a crise. Países foram tomados por hiperinflação. Economias que dependiam da exportação de produtos agrícolas entraram em colapso, causando revoluções, golpes de Estado e crises políticas. Nos Estados Unidos, a crise desencadeou uma profunda mudança na política do país, alterando as bases dos principais partidos e abrindo caminho para a eleição de Franklin Delano Roosevelt. Uma das primeiras ações do novo governo foi inclusive reestruturar o Federal Reserve. É claro que a crise de 1929 é um fenômeno bastante complexo e com impactos históricos enormes. Esse Nerdologia é um breve recorte sobre esse assunto. Como sempre, fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre os irmãos Grimm e seus contos de fadas, perguntaram qual a relação entre a rainha da Inglaterra com o reino de Hanover. Desde o início do século XVIII, Hanover era um eleitorado e posteriormente um reino alemão, governado em união de coroas com o trono inglês. A Casa Real Britânica era a Casa de Hanover, de origem alemã. A família real inglesa é de origem alemã até hoje. O nome Windsor foi criado na Primeira Guerra Mundial, para substituir o nome alemão da Casa Real. Perguntaram se teve uma influência direta do escritor francês Charles Perrault nas obras dos irmãos Grimm. Sim, várias histórias dos Grimm foram versões adaptadas ou germanizadas de contos escritos por Perrault. Comentaram uma discrepância na data de nascimento de Wilhelm Carl Grimm entre a locução e a tela. Ele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1786. Finalmente, lembraram de Ludwig Emil Grimm, irmão mais novo, que ilustrava diversos contos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre crises econômicas e até a próxima.